a pontuação independente. Se a pessoa ganhou ou perdeu, ela tem que existir. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o quarto vídeo da série Elementos da Gamificação e hoje a gente vai estar falando sobre pontuação. Bom, resolvi trazer então o tema pontuação para vocês para a gente dar sequência realmente, né, nessa série que a gente está fazendo, porque o último vídeo eu trouxe missões e níveis e pontuação é literalmente o que faz o jogador passar por essas missões e atingir certos níveis de experiência, certo? A gente vai falar um pouco sobre questão de barra de experiência, a importância da pontuação e para a gente começar realmente essa discussão, eu acho que o ponto inicial que a gente pode trazer aqui é ver o valor que a gente dá à pontuação dentro de um jogo, né? Como assim? Se a gente for começar a compreender realmente como a gente funcionava e como a gente funciona até hoje, porque isso é instintivo do ser humano, a gente sempre foca no que a gente vai ganhar em troca de fazer alguma atividade, certo? Nos jogos mesmo, gente, né, futebol, por exemplo, a gente não joga se não for para fazer um gol, se não for para ganhar, então a pontuação a gente já começa a entender que ela tem um sentido muito forte dentro do jogo e ela tecnicamente guia o jogador pelo avanço dele, nesses desafios que o jogo, independente de qual seja, fornece a ele, certo? E como é interessante então analisar a pontuação dentro desse cenário da gamificação. Logo a gente vai falar um pouquinho mais, até eu vou trazer um exemplo nesse vídeo, de como isso pode ser aplicado, né, dentro, inclusive, de uma instituição e por meio até mesmo, né, claro, do trabalho, né, dentro de uma empresa. A pontuação serve, como a gente disse, relacionando missões com metas dentro da empresa, fazer o funcionário, o colaborador, avançar nesse nível dele e carreira dentro dessa empresa. É interessante a gente ver a pontuação e analisar e expor ela por meio de barras de experiência, como eu havia dito antes. E como assim, né, colocar essa pontuação em barras de experiência. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa metrificar isso, dar um valor para essa pontuação e expor isso ao jogador e fazer ele entender que essa pontuação serve para algum nicho específico. Vamos explanar melhor isso daí. Essa pontuação pode, dentro do jogo, né, dentro do aplicativo gamificado, por exemplo, ser dinheiro, né? A gente pode analisar a pontuação como dinheiro. A cada atividade que ele faz, ele vai lá e ganha 10 reais, que seja, né, 10 coins, 10 moedinhas, e assim ele vai subindo dentro desse jogo. Pode ser o dinheiro, então, que eu disse, pode ser XP, que é ponto de experiência. Então ele começa a juntar esses pontos de experiência que depois ele pode trocar por outras coisas e assim vai. Então esse é o segundo elemento e se a gente for explanar tem alguns outros, mas eu acredito que esses dois são os principais, certo? Por isso que as barras de experiência levam em conta isso. E a pontuação também dentro dessas experiências levam em conta, né? Se a gente colocar todas essas barras que ali dentro de um jogo tem, se a gente for analisar, pode ser que tenha vida, pode ser que tenha segurança, nível de procurado. Então, tudo isso intrinsecamente envolve a pontuação, porque dependendo do nível de pontuação dele e do nível que ele está realmente, né, dentro do jogo, do level, essas barras de experiência elas são maiores ou menores dependendo da atividade que ele está fazendo no momento. Então, isso é interessante a gente ter em conta que o primeiro desafio nosso é literalmente definir o que vai ser essa pontuação e como ela vai funcionar para o jogador, né? E é muito importante a gente definir isso, por quê? Porque a pontuação, como a gente disse também na questão das missões, ela não pode ser algo muito difícil de ser alcançado, de ganhar essa pontuação, e nem muito fácil também, porque senão o jogador não dá valor a essa pontuação, ou até pior, ele consegue muitos XPs, por exemplo, né? Logo de cara em alguma pouca atividade ele consegue 1000 XPs, por exemplo. E se isso dentro do jogo for algo muito grande, faz conta que com 1000 XPs ele consegue quase comprar tudo que seja dentro do jogo, né? Pode melhorar a armadura dele, ele pode comprar um skill diferente, né? Ele pode desbloquear uma outra tarefa dentro dessa plataforma. E se isso vir muito fácil para ele, ele sabe que ele não precisa fazer muitas atividades ali e logo ele também desiste. Então pontuação deve ser algo que a gente tem que criar um foco muito grande também de como expor isso ao jogador corretamente. Então a primeira atividade de desafio de quem está criando essa pontuação ao jogador, ao colaborador ou ao aluno, dependendo de onde a gente está utilizando esse aplicativo, essa gamificação, é exatamente saber definir com
com exatidão como vai funcionar essa pontuação e se ela não está injusta. E por que eu entro nesse ponto? A pontuação tem que ser justa e, ao mesmo tempo, ela tem que vir sempre. Sempre o jogador, é uma regra mesmo, né, da gamificação, se a gente analisar assim, levando em conta o comportamento das pessoas hoje em dia, principalmente, né, não que isso não tenha sido nos outros anos, mas ultimamente tem muito crescido nessa ideia, a pontuação, independente se a pessoa ganhou ou perdeu, ela tem que existir. E por que isso funciona? Ela vem de uma teoria da questão do esforço, né, de recompensa do esforço, e isso tem muito a ver com a ideia da pessoa ter se esforçado realmente, por isso, né, teoria, para ela conseguir ter chego ali. E mesmo que ela tenha perdido o chego ali, ela passou por uma experiência de aprendizagem. E por ela ter passado por essa experiência de aprendizagem, ela merece uma recompensa. Então pode ser que ela não ganhe os 1000 de XP, né, na hora que ela chega ali nesse final da atividade, porque ela não completou, por exemplo, com perfeição. Mas ela pode ganhar 500 pelo esforço que ela tenha. Então, ela nunca deixa de ganhar. Ela pode ganhar menos, mas ainda assim ela é recompensada. Isso mostra para ela que compensou ela ter feito esse esforço e que na próxima ela deve melhorar para conseguir atingir a totalidade da pontuação, certo? Então, voltando para o ponto também que a gente citou ali, questão de melhoria de armadura, essas coisas, né? Os pontos de experiência dentro do jogo servem exatamente para isso. Ou para medir quem é o melhor jogador, né? Lógico que dentro do XP, como eu disse, o que ganhar mais possivelmente é o melhor jogador ali dentro. E isso eleva o ego dele ali dentro e, ao mesmo tempo, é principalmente essencial para a ideia de criação de melhorias dentro do jogo. Então, eu posso desbloquear coisas ali dentro e mudança de level, né? Mudança de níveis, onde conforme eu vou atingindo algum nível, né, de experiência, a cada 20 pontos de experiência ou R$200, dependente de como a gente está usando a pontuação, eu vou sabendo que eu vou mudar de nível. E a gente gradativamente vai aumentando esses desafios, como por exemplo, no primeiro nível a gente pode fazer que o jogador necessite apenas de R$200, 200 pontos, depois no próximo ele já precisa de 500 e mais algum desafio, né, uma tag extra, e assim vai. E é interessante utilizar dessas tags extras também, dessas atividades extras, como que usar os easter eggs, né, os easter eggs, que são literalmente essas recompensas escondidas dentro do jogo, né, que são, por exemplo, o GTA utiliza muito isso, se a gente for ver, tem uma arma em cima de uma ponte, tem um carro diferente, tem não sei o que, e isso são coisas que o jogador só descobre desbravando o mapa. Então, se a gente conseguir trazer isso também para a meta da empresa, a gente pode colocar como atividades secundárias que o jogador se pôs, no colaborador no caso, né, se pôs em procurar e ajudar a empresa. Então não precisou de nenhuma ordem nem nada, ele realmente se colocou no tempo extra dele ali, num tempo livre, para fazer essa atividade. E o aluno também pode ter feito uma pesquisa a mais para trazer para o professor, independente. Isso depende muito do jeito que a gente quer que isso funcione. E é legal a gente trazer isso então, porque primeiro, cria nesse colaborador, nesse jogador, nesse aluno, essa ideia de autonomia e de desbravar esse jogo. Então ele cria um engajamento, né, por própria conta, ele gosta de fazer aquilo, ele está ali com prazer. Esse já traz um elemento magnífico que a gente estava falando lá naquele vídeo de feedback, né, que libera vários hormônios no corpo. O engajamento então é perfeito para isso. Isso é essencial para o jogador estar ali e agindo durante todo o caminho dele dentro do jogo, dentro desse desafio. E o último link que eu posso trazer aqui para vocês então, como a gente estava falando de recompensar o jogador por todo o esforço dele, a gente cai num outro elemento do próximo vídeo, que é recompensa. Então, literalmente, essa pontuação cai para esse jogador como um mérito, né, uma recompensa para ele, que na verdade esse elemento ele traz outras questões muito amplas que a gente vai deixar para um próximo vídeo. E agora então eu queria deixar para vocês um vídeo, né, um recado aí do professor mestre André Zanotti, que é um parceiro meu também, me deu aula na FUTEC Ourinhos, e hoje a gente tem feito algumas caminhadas com a questão de publicação de artigos e envio de artigos também para outras feiras aí acadêmicas, e ele tem um recadinho interessante para falar para vocês de como ele está usando a pontuação em aulas de Direito na FATEC Ourinhos. E aí, Léo, beleza? Bom,
Já que vocês estão discutindo gamificação com o Léo, eu gostaria de falar sobre um dos elementos que ele já deve estar debatendo aí com vocês, que é a pontuação. A pontuação é de extrema importância, porque primeiro, ela consegue trazer uma métrica de evolução. E hoje, por causa da questão de não perder o que está acontecendo no ambiente, que em inglês se chama Fear of Missing Out, FOMO, as pessoas elas pedem cada vez mais feedback. É por isso que hoje você vê as barrinhas de energia crescendo imediatamente, o seu gráfico social, quanto você tem de energia, quanto você tem de dinheiro, quem são seus amigos, ou seja, além de jogar você tem um mapa, e isso é importante porque em todos os jogos, seja de plataforma, de estratégia, enfim, qual for o jogo que você gosta. E eu trouxe isso desde 2016 para as minhas aulas, estudando a gamificação. Bom, então o sistema que eu utilizo para a avaliação dos meus alunos é um sistema de avaliação constante e que permite um feedback em tempo real. Os meus alunos, durante o semestre, eles têm 28 avaliações. A cada encontro, nós produzimos, na minha aula, uma parte de um jogo que nós chamamos de Call Your Lawyer. É um quiz jurídico gamificado, onde você responde perguntas jurídicas e depois você passa por uma fase de jogo onde você utiliza aquelas experiências, o dinheiro que você ganhou com esse quiz e melhora o seu escritório. É bem interessante. Bom, esse sistema de avaliação é bem interessante porque nós temos não só a avaliação da produção do jogo, mas nós temos também a prova semestral, nós temos 2 apresentações, de 2 a 4 apresentações orais, e isso faz com que os alunos possam, com as suas habilidades, se encaixarem mais em um e não em outro elemento, ou seja, você não tem aquela perversão da prova pesada. Durante o semestre ele já vai sabendo quanto ele precisa para ele se desenvolver. E mais, se os alunos no todo atingirem uma média mínima global que eu estabeleço, né, o easter egg deles, ou seja, aquela grande pontuação que o Léo também deve ter falado aí com vocês, ou certamente vai falar, é um churrasco, ou seja, a classe inteira ganha um churrasco para que a gente possa desfrutar dessa amizade que foi criada. Isso faz parte das metodologias ativas, né, como a sala de aula invertida, e ela traz também para dentro da sala de aula um ensino mais prático, ou seja, um ambiente corporativo, já que os alunos precisam discutir o design, a programação, os bancos de dados, o roteiro, a música, e isso faz com que pareça um ambiente corporativo e menos aquela questão acadêmica. Então, eu consegui colher bons frutos mesmo dando aula de direito, que parece ser uma aberração para o pessoal de jogos. E é isso aí, a gente vai voltar a se falar. Léo, obrigado pela oportunidade e até a próxima, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado, né, de como foi apresentado esse elemento da pontuação. Realmente ele é algo complexo, mas na parte prática, né? Quando a gente coloca a mão na massa realmente para fazer isso, a gente vê que o maior desafio da pontuação é torná-la também como uma missão algo justo, né? Algo justo e que seja de real importância, porque muitas vezes alguns jogos acabam trazendo a pontuação só como um elemento extra dentro do jogo, né, para que pareça ser interessante e tal, mas o próprio jogador vê que não é interessante essa pontuação. Até um adendo que a gente pode fazer aqui, hoje a gente utiliza muito dentro de aplicativos, principalmente os free-to-play, né, se a gente for ver assim, como jogos, que é literalmente a gente baixa e joga gratuitamente. Como se ganha dinheiro dentro disso? A gente ganha dinheiro realmente fazendo o jogador pagar por ter pontos de experiência, né? Então faz de conta que na atividade que ele está fazendo ali, como a gamificação, a gente pode fazer esse paralelo, ele vai ganhar 100 XP, né? 100 pontos de experiência. Só que se ele pagar tanto a mais em dinheiro mesmo, ele pode ganhar barra de ouro, pode ganhar mais experiência e automaticamente em vez de uma fase ele só conseguir comprar uma armadura de prata que seja, ele pode em uma fase conseguir armadura de ouro e mais alguns elementos extras que ajudam ele no campo de batalha, ou a gente pode fazer várias outras comparações aí, como chuteiras diferentes dentro do jogo, né, de futebol, um estágio diferente, ou até mesmo do colaborador, essa ideia de uma férias extra e assim vai. A gente tem um campo gigantesco de como trabalhar, principalmente o campo da pontuação, do lado da recompensa, que é o próximo tema que a gente vai entrar, para tornar a vida desse colaborador e desse aluno muito melhor
e mais engajada no que ele faz. Beleza, galera? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Fica aqui de novo o meu pedido para vocês curtirem esse vídeo, comentarem, né, tirarem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas mesmo, porque esse caminho que a gente está fazendo da série, aos poucos a gente vai trazendo elementos que depois vocês vão juntar. Inclusive no último vídeo quero fazer um agregado disso tudo, relacionar todos os elementos juntos para ver como a gente pode produzir um aplicativo que seja o ao total propor uma solução interessante para uma empresa, certo? Então deixe seu curtir, comente aí abaixo e continue seguindo a gente nessas séries dos elementos da gamificação. Forte abraço, galera, até a próxima!